bem-vindos a mais um episódio do La Salle Cast. Hoje o tema é muito especial. Vamos falar sobre o terceirão, esse momento tão marcante na vida dos nossos estudantes. Mais do que o fim de um ciclo, é um tempo de memórias, aprendizados e também de olhar para o futuro com esperança. Para essa conversa, temos aqui pessoas especiais, os nossos alunos do terceirão, que trilharam uma longa jornada no Colégio La Salle, desde a educação infantil até agora a terceira série do ensino médio. No último ano do ensino médio, eles vão nos contar suas histórias, lembranças, sonhos e como a educação lasalista marcou profundamente suas vidas. E hoje, então, a gente tem aqui com a gente o Arthur Codenotti, o Arthur Pessoa e a Juliana Hanson. Bem-vindos e sintam-se à vontade. Hoje esse La Salle Cast vai ser muito especial. Obrigado. Então vamos lá, né, minha gente? Vamos começar a conversar, a saber um pouquinho sobre essa vida escolar e essa jornada. E aí eu vou dar um espaço para que a Juliana fale um pouquinho sobre essa trajetória La Salle e sobre o terceirão. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. O La Salle sempre foi um lugar muito especial para mim, eu acho que para todo mundo aqui. Acima de tudo, é um lugar que não foi só um colégio, mas é uma casa. A gente divide muito tempo que a gente passa na nossa casa, em que a gente mora e aqui. Então, é um lugar construído cheio de memórias, com muitas coisas boas e que vai deixar muita saudade. A gente já vai começando a sofrer agora nessa reta final. A gente vai dividindo as preocupações entre o vestibular e a saudade que as pessoas e que o lugar em si vai deixar. Então, nessa reta final, a gente só gosta de lembrar, né, dos momentos bons que a gente passou aqui e aproveitar o restinho do ano com as pessoas que são tão especiais e que montam o La Salle, né? O La Salle é formado pelas pessoas que estão aqui todos os dias, desde o pessoal da limpeza, o pessoal da lanchonete, os alunos, os professores. Então, curti bastante, né, esse tempinho que resta. Isso aí, coisa boa. E o Arthur? Arthur, que lembranças que você vai estar carregando com você do colégio e que vem, né, dentro desse processo até hoje que você vai levar aí pela vida fora? São várias, são muitas. Mas eu acho que a gente que principalmente veio da educação infantil, a gente cresceu aqui, né? A gente passou mais, igual a Juliana falou, a gente passou mais tempo aqui do que propriamente dentro de casa, provavelmente. E eu tenho muita lembrança, principalmente da época do Fundamental 2, do Fundamental 1, porque eu acho que foi a época mais marcante para mim. Foi onde eu conheci amigos que eu carrego até hoje, conheci pessoas que eu bato o olho aqui na escola e eu vejo, cara, essa pessoa tá aqui na escola tem muito tempo. Eu lembro que essa pessoa tá aqui, eu já vi ela em algum lugar. Então, assim, tanto essas pessoas que vieram trazendo o caminho junto com a gente, quanto os eventos mesmo que tem aqui no La Salle. Então, eu lembro de coisas como o Dia da Roda no Fundamental 1, eu lembro das viagens que a gente teve, tipo, no Fundamental 2. E essas coisas, elas marcam tanto pelas companhias, quanto pelo realmente o que eles queriam trazer com isso, né? Qual a mensagem que eles queriam passar, ou realmente deixar a gente ser a gente, deixar a gente viver como a gente se sente mais confortável. Eu acho que a maior oportunidade que a gente tem, assim, dentro do La Salle é que eles dão espaço pra gente criar lembranças, né? Realmente criar momentos que pra gente só foram importantes. Isso aí, são as memórias afetivas, né, que a gente carrega e que fazem toda a diferença na vida da gente, né? Eu sempre falo que aquela amizade de infância é uma amizade sem interesse, né? Amizade que acontece por uma empatia, por gostar. Quando a gente fica mais velho, a gente acaba tendo algumas amizades de interesse e é uma realidade, às vezes dentro do nosso trabalho, dentro do nosso dia a dia, né? Mas essas amizades de pequena, elas são amizades do coração, né? E aí com isso, a tua pessoa, o que sente você olhar para trás, né? E perceber que você está no último ano, como é que vai ser isso? Pois muita gente fala que, muitos adultos, né, com quem eu converso, falam toda hora, eu tinha muita saudade do meu ensino médio, eu tenho tanta saudade do meu ensino médio. Assim, claro que tem aquele sentimento de, ufa, tá acabando, já vou parar de vir pra escola,
Mas, assim, cara, bom, pelo menos pra mim ou pra algumas outras pessoas é assustador, porque, cara, a gente vai ter que já começar a se preocupar com faculdade, começar a se preocupar com trabalho, e, sabe, essa é uma etapa da vida muito importante pra gente. Então, acho que o que mais resta pra gente fazer mesmo é aproveitar ao máximo e sempre lembrar de tudo que a gente fez e de todas as coisas que a gente fez. Como é que é? Experienciou? Acho que experienciou aqui no Colégio La Salle. É isso aí, as experiências que ficam, né, que são e que a gente vai lá para frente a gente vai pensar assim, puxa vida, né? Podia ter aproveitado um pouco mais, podia ter feito alguma coisa diferente. Tem tanta música, né, que a gente escuta e que traz essa fala, né? E a gente nostalgia, né? Não é? Exatamente, a nostalgia, né? E aí, galera, acordar pela manhã ainda é uma coisa doída, sofrida ou não? Eu acordo alegre porque eu vou vir encontrar a minha turma. É bom ou é ruim? É acordar pela manhã. Foi uma pergunta direta. Pois é. Assim, é melhor quando chega na escola, vou ser sincero. É melhor quando você chega na escola, você tem o primeiro contato ali, mas... Você ainda vem de olho fechado. Você chega na escola, você tá dormindo ainda. Imagina que toma banho cedo, né? Porque já acorda, já toma banho de água fria, já vai direto. Aquele banho pra acordar, porque se não for ele... Pois é. Isso aí. E aí, algum projeto, Juliana? Já há um projeto de qual é o curso que eu quero fazer? Ou se é alguma viagem, ou eu quero estudar fora? O que você vislumbra? Então, é uma decisão muito difícil, porque por mais que isso tenha sido uma coisa muito trabalhada pelos professores, de que a gente pode mudar de curso, pode buscar fazer coisas novas, eu acho que a maioria tem o plano de já sair do colégio com uma decisão feita. Hoje eu sonho muito com a medicina, eu vou tentar, né, esse ano, o Enem tá chegando aí, então o nervosismo vai começando a bater, mas eu tô muito ansiosa ao mesmo tempo, eu sinto que eu tô sendo muito bem preparada aqui dentro do La Salle para conseguir chegar onde eu quero. Eu já comecei a fazer provas externas, então a gente consegue ver que tá fazendo resultado, as aulas realmente são boas, os professores são muito bem preparados, os simulados que a gente reclama muito de fazer, mas que são essenciais, assim, quando a gente está se preparando. Então, no primeiro momento seria entrar na faculdade, meu projeto, assim, mas eu tenho muita vontade também de conhecer o mundo afora. Então, que esses próximos anos sejam tanto para conhecimento pessoal dessas viagens, quanto para conhecimento estudantil, né? Que bom, isso aí. Arthur, pressão familiar, acontece isso? Assim, o que seu pai, hoje ele é formado, a sua mãe, alguém da sua família, e aí traz essa responsabilidade para você? Ou você tem essa leveza de resolver o que você vai fazer? Como é que funciona? Eu nunca tive muito esse problema em relação à família, né? Sobre a pressão. Minha pressão é muito mais interna mesmo, porque minha família sempre me apoiou muito, inclusive aqui mesmo no La Salle, qualquer coisa, qualquer projeto que eu iniciava, qualquer esporte às vezes que eu fazia, eles estavam sempre me apoiando, então a pressão de fora não chegou a ser um problema que me fez assim, cara, tô desanimando de seguir isso que eu quero seguir, entendeu? Não chegou a ser realmente um problema, mas foi muito mais um gatilho para me mostrar que eu consigo sempre fazer mais do que eu tô fazendo agora, entendeu? Por mais que eu não queira um curso tão concorrido quanto a Juliana, eu ainda assim tento buscar o melhor desempenho, porque foi uma coisa que eu aprendi aqui, que eu aprendi com meus pais, e que foi um negócio que eu construí, né? Que é realmente buscar o melhor de mim. Por isso que eu acho que eu me cobro, a pressão vem mais interna, porque eu tento buscar o melhor de mim. Mas a pressão não veio muito da minha família, não. A pressão com a minha família é tranquila. E qual é o curso que você está vislumbrando? Então, eu quero... Dentro do La Salle até, eu tive muito esse pensamento de... Pô, como eu me imagino, né? Como eu me imagino... O que eu me imagino fazendo, como eu me imagino no futuro. Então, hoje eu quero sair daqui, eu quero fazer pedagogia. Aí eu vou tentar, eu vou tentar ser professor, e eu me imagino
eu imagino dando aula para jovens e adultos, né? Então é esse o meu objetivo de vida, meu projeto de vida, basicamente. E eu acho que vem muito daqui, do La Salle também. Eu sempre admirei muito os professores daqui. Tem professores que vêm na minha cabeça quando eu penso nessa palavra. E eu acho que, tipo, esses professores, eles dão um ar pra gente olhar e falar assim, cara, que profissão bonita, né? Por mais que hoje seja uma profissão que as pessoas olham e falam assim, não gostaria muito que meu filho fosse professor, ou acho que meu filho poderia ter uma carreira um pouco mais bem remunerada, não sei se é essa palavra. Sim, tá certo. Mas eu acho que a forma como os professores se apresentam aqui, eles também inspiraram muito a tomar essa minha decisão, né? A ver e decidir realmente que eu quero que meu projeto de vida seja esse, entendeu? Muito bacana a gente escutar isso. A gente fica muito feliz até de ter esse feedback seu, né? Eu acho que a gente sempre é um pouquinho preconceituoso mesmo em relação a isso, né? Mas, de fato, quando a gente vivencia professores, né, que se dedicam, que se empenham, né, dentro de uma realidade atual, faz toda a diferença, né? E aí a gente fica feliz de saber que é um curso que você está almejando, né? E o Arthur, as amizades, esses vínculos, será que contribuíram para as suas decisões de futuro? O Arthur traz que a família sempre foi, né, mais tranquila em relação a isso, mas a gente sabe que tem algumas influências, né? Influência de amigo, influência da família, influência dos professores mesmo, né? Uhum. Como é para você isso? Bom, primeiro queria falar que família é muito importante, né? É um vínculo, assim, talvez o vínculo mais importante entre as relações interpessoais que a gente tem, são as pessoas que a gente mais tem que confiar. Mas, assim, com certeza, as amizades, elas, na maioria das vezes, moldam quem a gente é. Então, a gente, às vezes, está ali com uma pessoa que é amiga, muitas vezes porque a gente ou quer ser como ela, ou quer partilhar das mesmas coisas que ela. E, assim, eu sou muito grato por ter essas amizades aqui nessa escola, porque, bom, além, claro, da base educacional, a gente também tem pessoas, assim, que são de muito bom coração mesmo. E, bom, foi aqui nessa escola que eu consegui achar minha namorada, né? Então, E, assim, ela foi com certeza uma pessoa que mudou meu ensino médio completamente. Isso é até um testemunho meu, assim, sabe? Que eu cheguei, assim, pro meu ensino médio, tava nem ligando, assim, sabe? Só queria, tá bom, passa aí, é isso aí. Mas aí, foi quando eu conheci ela, uma pessoa que estudou aqui no La Salle, que eu tive essa virada de chave, sabe? Que, pô, eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar, eu tenho que, sabe? Tenho que passar esse ensino médio com um bom histórico, sabe? Não de um aluno que deixou pra lá, mas sim um aluno que se dedicou para poder, eventualmente, passar para a faculdade que quer. Então, eu acho que isso que você traz, acho que serve como um bom depoimento para alguns colegas, né, que a gente às vezes vê, e não só no ensino médio, eu acho que isso começa desde do fundamental, né, de verem a necessidade realmente da dedicação, né, e que isso vai fazer a diferença lá na frente. Que bom que você teve um start, né, da namorada, de amigos e tudo, que Sim. mostraram isso para você, né. E aí dentro dessa concepção, eu vejo que, quais os valores então laçalistas que você vai levar para sua vida? Bom, com certeza eu acho que essa parte religiosa do La Salle é uma coisa que já tem na minha família, mas que esse cristianismo que o La Salle prega todo ao longo do processo educativo eu acho muito importante. Então, valores de fé, solidariedade, amizade mesmo, assim, são valores não só para ser uma pessoa melhor, mas também para a vida. Porque, assim, quando você consegue ter esse olhar mais de perdoar a pessoa, de você se colocar no lugar da pessoa, ter essa empatia, é muito bom, porque vai melhorar a sua vida e provavelmente a vida de muitas outras pessoas. Então, esses são alguns dos muitos valores que essa escola conseguiu proporcionar pra gente. Coisa boa. E você, Juliana, como é que é isso para você? O que ele ofereceu além das aulas e dos conteúdos acadêmicos, o Colégio La Salle?
Eu acho que o La Salle, ele é uma escola que, inclusive foi uma fala do irmão Jaci no Encontro dos Veteranos, ele não tá aqui só para formar trabalhadores ou pessoas para o mercado de trabalho, mas sim seres humanos, né? Então, eu acho que levar daqui essa parte humana mesmo, de, como o Arthur tava falando, essa parte da solidariedade, do cuidado com o próximo. Desde pequenininho a gente faz até mesmo atividades, né? Isso sempre foi uma preocupação muito grande em olhar para o próximo, né? Então, eu acho que o La Salle transforma muito as pessoas nesse quesito. Então, levar esses valores que a gente aprende aqui desde pequenininho, com certeza vai ser um diferencial muito grande quando a gente mudar essa fase da nossa vida. E aí, Arthur, esses aprendizados moldaram quem você é hoje e quem você... Com certeza, eles já moldam, na verdade, né? Valores que eu aprendi aqui no La Salle, foram reforçados até no La Salle, são coisas que eu realmente trago e tento viver na minha vida, né? Desde o acolhimento, igual o Arthur falou, a empatia e a formação humana que a Juliana trouxe, eu acho que são coisas que formam muito mais formam muito mais a escola além do conteúdo, entendeu? Porque se a escola ela for focar somente no conteúdo, a gente, igual ela falou, a gente acaba criando trabalhadores, a gente acaba criando pessoas que só vão estar focados no seu sucesso profissional ou às vezes só em passar na sua faculdade e não realmente em observar o próximo, olhar o próximo, né, perceber que ele tá ali e entender que você faz parte de um conjunto, você faz parte de uma sociedade. Então, se você não sabe se posicionar, estar dentro dessa sociedade, ser uma pessoa boa dentro dessa sociedade, você não teve uma formação correta. E é isso que o La Salle traz, é justamente essa ideia humana, essa ideia de que você precisa saber estar vivendo em sociedade. Você precisa ser uma pessoa boa, você precisa ser uma pessoa honesta, você precisa ser uma pessoa com valores, porque isso realmente forma um bom profissional, uma boa pessoa, um bom pai, uma boa mãe, enfim. Isso que te torna realmente um ser humano que vive em sociedade da forma correta. Muito bacana. Acho que isso deixa a gente muito orgulhoso de saber que todos esses conceitos, esses valores, né, estão moldando, né, vocês e levando isso para o futuro de vocês. Só que agora o Enem está batendo na porta, né? Tá aí, né? E como é que está a ansiedade? Como é que tá as decisões em relação a isso? Vou fazer Enem, vou fazer PAS, vou fazer outros vestibulares. O que eu vou fazer? Pois é, essa parte do vestibular, assim, ela é um momento que a gente se prepara praticamente o ensino médio inteiro, né? É o que a gente estava sendo preparado para fazer, no caso. Uhum. E aí, assim, bom, eu particularmente, eu tô um pouco ansioso, mas acho que a maioria de nós do terceirão estão muito ansiosos com isso. Também tem agora a última etapa do PAS, né? Uhum. Que é o PAS 3. E, assim, é uma etapa importante porque, cara, é o que vai definir o que você vai fazer no ano que vem. Então, assim, se você quer fazer faculdade, se você quer cursar o seu curso dos sonhos, o momento é agora para você se dedicar, estudar. Então, é um momento, assim, muito importante pra gente. Mas, claro que esse presente não vai vir do céu, né? A gente tem que se dedicar, tem que estudar todo dia. E, com certeza, falta aí um mês, né, pro Enem agora. Dia 9. Pois é. Então, dedicar aí, foco máximo, porque o próximo chance é só ano que vem. E, bom, eu pelo menos não quero ficar pro ano que vem, né? Então é isso aí. Isso aí. E qual o curso que você está almejando? Então, em relação ao Enem, o curso que eu estou almejando é Engenharia Aeronáutica, na UNB. Mas esse, por enquanto, não é meu foco principal, porque meu plano em si é entrar para aeronáutica como um piloto da Força Aérea. Uhum. E para isso tem que fazer um vestibular deles, que é a Cefoave, que é a prova deles lá. E assim, eu vou me preparar direitinho, tô agora vendo para fazer uma prova de bolsa para entrar no cursinho, para já ano que vem fazer esse cursinho, tentar entrar o mais rápido possível, né, para aeronáutica, porque esses vestibulares militares, eles têm um prazo de idade que você pode fazer.
Então, assim, depois dos 21 anos, você não consegue mais realizar. Então, assim, tem que aproveitar ao máximo a chance que eu ainda tenho. Mas, caso eu não consiga passar, eu tô aí Bom, se eu conseguir passar também, para engenharia aeronáutica na UNB. Uhum. E aí, pelo menos, ainda vou conseguir ter uma boa base para eventualmente entrar no mercado de piloto, né? De piloto de avião. Tem alguém em casa que é das Forças Armadas? Infelizmente não, mas assim, mas o meu avô, ele era da Marinha, o pai da minha mãe. Acho que só ele, que eu me lembro agora de ser militar. Bacana. Isso aí, gente, eu acho que vocês estão bem, né, preparados, né, para isso tudo que está vindo por aí, né, e eu acho que isso faz toda a diferença, né, quando a gente tem essas decisões já, pelo menos algumas delas, né, não necessariamente única, exclusiva, mas algumas que dá esse conforto para a gente, por mais que a gente tenha a ansiedade, né, mas a gente tem esse foco, né, esse caminho, essa meta, então isso faz toda a diferença. E aí a gente vai falar daquele encontro com os veteranos, né, como é que foi esse encontro com os veteranos? Eu acho que foi um momento realmente de rever, né, desde lá da educação infantil até o fundamental, o ensino médio, como isso mexeu com o coração de vocês, né, essa paixão. Como foi esse encontro dos veteranos? O que você tira de mais significativo e que você vai levar dentro do peito? Olha, eu sou uma pessoa bem sentimental, então reviver momentos, né, que não pareciam estar tão distantes, mas quando a gente revisita eles, a gente percebe que o tempo passou e foi muito rápido. Foi muito especial. Eu me emocionei muito na parte em que a gente foi ali pro bloco dos amarelinhos, né, o bloco B, e aí a gente cantou a música do Sou La Salista. Eu lembro que a gente, né, essa música é quase um mantra aqui dentro. Todo mundo que tá aqui desde pequenininho sabe de cor. Então, ver o pessoal ali do terceiro ano do Fundamental cantando junto com a gente foi muito especial, assim, foi muito lindo. E deu pra sentir o quanto que o La Salle vai deixar saudade, né? Foram memórias muito boas criadas aqui dentro, e é muito legal ver que tem outras pessoas criando essas memórias aqui também desde pequenininhas. Tenho certeza que quando for a vez delas no ensino médio e elas forem revisitar esses momentos, talvez até lembrem quando o pessoal do terceirão for lá ver elas, e agora elas são no terceirão. Então, construir essas memórias, com certeza, é uma das coisas mais especiais que o La Salle proporciona pra gente. Que bom. Arthur, eu sei que se manifestou, né, no dia do encontro com os veteranos, né, que foi muito positivo. E aí, como foi isso para você? O que foi mais significativo? Andar de trenzinho? Passar na educação infantil? Nostalgia. Como é que foi isso? Eu acho que a coisa mais marcante do dia para mim foi ter o contato com as crianças do bloco A e do bloco B. Porque, assim, eu acredito que enquanto a gente vai crescendo, a gente normalmente vai se alinhando à faixa etária que a gente tá. Distanciando, né? Também, e né? assim, o nosso convívio social, ele vira basicamente as pessoas da nossa idade ou até as pessoas que estão um pouco acima para que a gente consiga saber o que espera a gente, né? E ter esse contato com essas pessoas que já passaram, que estão passando pelo que a gente já passou e que vão passar pelo que a gente tá agora, eu acho que é uma coisa de que a gente consegue olhar e falar assim, eu vejo essa pessoa indo muito bem aqui, no lugar que eu tô agora, entendeu? Ou eu consigo ver essa pessoa no lugar que eu estou agora. E olhar para as crianças e ver a inocência das crianças, o jeito que as crianças tratam, as brincadeiras, as conversas, eu acho tudo muito mágico, eu acho tudo muito diferente do que a gente, da nossa realidade mesmo, da nossa realidade preocupado com o vestibular, preocupado com o Enem. E eu vejo nelas uma oportunidade, né? Igual eu acho que a gente tem que ver em todo mundo, uma oportunidade tanto de mudança quanto de iniciação de alguma coisa, de algum projeto, de algum sonho. E eu acho que uma pergunta que eu fiz para todas as crianças lá do negócio, eu perguntei o que elas queriam fazer, né? O que elas queriam ser, porque tava lembrando de umas coisas que eu via, eu falei, não vou perguntar. E assim, ver que até que as crianças tão pequenas, que têm uma noção assim, diferente do mundo que a gente tem,
já imaginam o que eles querem fazer, já imaginam o que eles sonham, já tem sonhos, né? Eles querem realizar esses sonhos. E eu acho isso muito bonito. Eu acho que a gente tá com... Eu acho que as crianças são coisas que vão ditar nosso futuro, né? Que se não for por elas, a gente não vai conseguir andar, né? Então, hoje a gente tem o nosso papel, a gente tá cumprindo o nosso papel, mas se a gente não formar aquela base do jeito certo, a gente não vai conseguir prosseguir, mesmo que a gente faça o nosso papel aqui, entendeu? Então, ver que elas já têm sonhos, ver que elas já têm coisas para almejar, assim, que elas vão conseguir alcançar, porque eu acredito que cada um daqueles ali conseguem alcançar o que querem, e eu acho isso muito bonito. Eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que teve no Dia dos Veteranos, esse contato com essas crianças. Bacana. E você trazendo isso, ano passado, no rito de passagem do pré-2 para o primeiro ano, uma das perguntas que foi feita para os meninos, e aí, quando eles apresentaram, eles falavam o nome das crianças no rito de passagem, quando eles entravam, e aí falava qual era a profissão deles. Então, foi muito legal, e muitos deles falavam, eu quero ser pai. Igual meu pai, entendeu? Então, assim, um negócio muito bacana, significativo, né? Outros querendo ser médico, ser, né, engenheiro e por aí vai. E aí, dentro desse contexto, né, eu queria saber o que significou para você, como estudante, prestes a se despedir do colégio, essa vivência do encontro com os veteranos. Pois é, cara, para mim foi muito significativa essa vivência, porque, bom, a gente tá aqui, pelo menos, há mais de uma década aqui estudando nessa escola, então, assim, a gente passou a maior parte da nossa infância aqui, então, assim, a gente revive muitas memórias, a gente revive muitos acontecimentos, muitas reformas que a escola passou e, bom, espero que seja mais próspero daqui a uns anos, porque é uma instituição que eu tenho muito carinho e que provavelmente eu colocaria meus filhos aqui para estudar. E, bom, cara, final do ano agora, tá tudo acabando, e aí esse encontro dos veteranos foi uma coisa que despertou tudo que eu passei, tudo que eu vivi aqui. Então, eu acho que foi muito significativo essa parte de lembrar realmente tudo que eu passei, tudo que eu fiz aqui na escola. Que bom. A gente esse ano está fazendo 25 anos, né, do La Salle Águas Claras, né? Eu acho que é um marco muito significativo, né? E vocês terem esse momento nos 25 anos, estarem se formando, né, tem um significado, né, muito especial, né? E aí, toda essa história, tudo que vocês contam, tudo que vocês trazem, é muito, muito bacana da gente escutar, né? Juliana falou que é muito emotiva. Eu mesmo estou aqui emocionada de escutar o que vocês estão trazendo, né? Então, a gente fica muito alegre de ver isso, né? 25 anos bem marcados, né? Com vocês fazendo parte dessa história, né? E a gente sabe o quanto que isso faz a diferença, né, na vida de cada um de vocês e na nossa também, né? Faz muita diferença também. E aí, toda essa questão também dos professores, essa pressão, né, dos professores com vocês, os simulados, como você falou, tem horas que, né, mais um simulado, né? Mas e aí, dentro desse contexto, academicamente, pedagogicamente, vocês acham que a escola teve esse cuidado, preparou vocês academicamente, né, dentro dessa concepção, né? Porque a escola, a instituição é uma instituição educacional e o objetivo principal dela é realmente estar preparando vocês, mas olhando o lado humano, né? Sempre, né, Juliana? Mas você se sente realmente preparada para enfrentar um Enem, um PAS e dar conta de toda essa pressão e essa demanda? Assim, eu sou muito apaixonada pelos professores que a gente tem aqui no La Salle. É muito bonito ver o quanto de conhecimento que eles colecionam e o jeito que eles conseguem passar isso pra gente. Então, até em matérias mais difíceis, seja biologia, física ou química, que normalmente é o que pega a gente no vestibular, principalmente agora nesse último ano, eu consegui ver o quanto eu consegui melhorar a minha nota nos simulados em que a gente tem feito. Então,
você tá acompanhado de pessoas extremamente competentes para te ajudar, eu acho que alivia muito um pouco dessa ansiedade, né? O Enem, infelizmente, não são só fatores de conhecimento, a gente depende também da ansiedade, da gestão do tempo, então são várias coisas que influenciam, mas estar bem preparado, estar com pessoas que conseguem te preparar bem e que transmitem o conhecimento delas da melhor forma possível sempre, seja através de atividades, revisões, que é o que a gente tem feito muito nesses últimos meses e que eu, pelo menos, consegui ver muito fruto nisso, né? Como eu disse, eu já prestei algumas provas externas e consegui ver, assim, você até lembra da vozinha do professor falando. Então, eu tô me sentindo muito preparada nesse último mês, dar o gás, né? Pra ver se já consegue entrar agora de primeira, que se Deus quiser vai dar certo. Mas eu me sinto realmente muito bem preparada para o que tem aí para enfrentar nos próximos meses. Coisa boa. Arthur, aí você, preparado para fazer aquela produção textual que vai tirar nota 10 nela, porque eu sei que a produção textual tem um peso significativo, você se vê também preparado, os professores deram também toda essa orientação, como que você também traz um pouco dessas informações para a gente? Olha, eu acho que de todo o ensino médio, a minha maior evolução no quesito redação foi no terceirão. Porque eu vi evolução minha em todos os tipos de redação. A gente fez redação no modelo Enem, a gente fez redação modelo PAS, dissertação, carta, crônica até a gente fez. Então, assim, eu tive uma evolução muito grande. Nas produções que eu entreguei, eu consegui enxergar realmente um crescimento. Entendeu? Então eu tenho muito a agradecer dos professores que deram esse norte pra gente, trabalharam muitos temas de redação também, porque a gente nunca sabe o que pode vir, né? A gente nunca sabe o que espera a gente quando a gente encosta na prova. Então eu percebi uma melhora muito grande em comparação às redações que eu fazia antes. Acho que o terceirão, assim, foi um momento chave, assim, pra eu mudar essa parte da minha prova. Né, porque a gente vem sendo ensinado desde que a gente teve, por exemplo, o primeiro contato com pais, a se adequar ao fator de correção, entender como é que funciona realmente como fazer a prova, né? Como funciona o momento de estar na prova, o que você tem que marcar, o que você não tem que marcar, o que você tem que deixar em branco. E eu acho que a gente aprendeu muito bem a fazer isso. E eu tinha muita dificuldade com redação. Então, assim, que é uma coisa que é padrão em todas as provas. Não tem estratégia, mas não tô dizendo que não tem fator de correção, não tem TRI, não tem isso. Uhum. Redação é redação. E foi uma capacidade que eu consegui desenvolver muito bem no terceirão, que eu melhorei muito em relação aos outros anos, outras produções de redação que eu fiz. Consegue dar uma dica de que tema você acha que vai aparecer aí pro Enem? Olha, eu vou falar uma coisa que a Carol fala muito pra gente. Não temos que adivinhar tema, a gente tem que estar preparado para fazer a estrutura correta. Mas a Carol fala muito dos eixos temáticos pra gente, né? Então, no Enem é muito comum a gente se deparar com eixos temáticos, às vezes sobre mulheres, ou às vezes sobre saúde, às vezes sobre preconceito dentro do Brasil. Então, assim, eu acho que a gente tem que focar muito, pelo menos eu tô numa estratégia muito de focar nesses eixos temáticos, né? Conseguir aumentar o meu repertório geral sobre temas. Então, por exemplo, quais repertórios eu consigo trabalhar, aprender sobre a desigualdade de gênero, ou sobre racismo dentro do Brasil, ou sobre os déficits de saúde, até déficits ambientais, entendeu? Porque a gente vem muito nessa pegada, né? De buscar os eixos temáticos, de buscar o cerne e encontrar quais repertórios a gente consegue trabalhar para dentro daquele eixo, dentro daquele tema. Muito bom, muito bacana. E aí eu vou perguntar para o Arthur, já que ele quer, né, fazer para aeronáutica, eu acho que o que vai pesar aí um pouco é a matemática, né? Com certeza. Preparado para matemática, os professores também foram assertivos no que eles passaram para você se sentir em condições de fazer esses vestibulares, essas provas externas? Bom, com certeza. Acho que a nível de PAS, Enem, ou a questão da matemática, assim, ela é bem preparada para você fazer uma prova do Enem, uma prova do PAS, porque, bom, como os nossos professores nos ensinam,
às vezes não é aquela questão que vai, por exemplo, é uma questão assim diária, você tem que saber a fórmula tal. Às vezes era só você saber só aquela fórmula ali que você já matava a questão inteira. E, bom, os professores, eles trazem todas as fórmulas, trazem todos os métodos, eles trazem fichas, trazem exercícios de Enems anteriores. Então, assim, questão preparatória, assim, não tá faltando nada. Só falta mesmo o esforço, a dedicação para você saber exatamente o que você tem que fazer na prova. E, bom, acho que a nível militar, não acho que seria tão preparado assim, porque, bom, como provas militares são bem mais difíceis em questão de exatas, por exemplo, a prova do ITA que teve agora esse mês, estão dizendo aí que foi a prova mais difícil de todas. Foi a prova mais difícil de todos os ITAs que já teve, a desse ano foi a mais difícil. E, assim, eles levam muito em consideração cálculo de, potenciação, que às vezes você não se vê assim tão comum no Enem. Por exemplo, 4 elevado a 230 dividido por raiz do não sei o que lá. Essa conta gigantesca, assim, sabe? Às vezes você não vê, porque normalmente não é o que a banca cobra. Mas, como a base aqui na escola é muito boa, tenho certeza que se a pessoa se dedicar bastante, fazer o que os professores falam pra gente fazer, ela consegue sim passar por um vestibular militar, sem dúvida. Eu acho que consegue sim. Bem, eu acho que diante de tudo isso que vocês trazem também, eu acho que tem muitas coisas marcantes aqui também, que são os projetos, né? Que muitas vezes vocês até se queixam um pouco, poxa, projeto, vai ter simulado, vai ter prova também, como é que eu vou dar conta disso tudo, né? Mas e aí, como é que são esses projetos? O que esses projetos vão também fazer a diferença na vida de vocês, né? E além dos projetos, também os eventos que a escola, né, proporciona. Como é isso, Juliana? Então, eu sempre fui uma pessoa que participou de vários projetos aqui dentro do La Salle. Em especial, tem o Edu Empreem, que a minha equipe conseguiu ganhar ano passado. Inclusive, a gente fez a viagem para Porto Alegre esse ano, que foi um dos prêmios, né? E são projetos que, às vezes, a gente nem percebe, mas a gente aprende muita coisa. Então, desde pesquisar muito bem, quando a gente estava na viagem, a gente falou com muitas pessoas, segundo ano, a gente falava assim, a gente sabe tudo sobre fibra de coco, que era o projeto que a gente fez envolvia fibra de coco. Então, trazer essa parte, assim, do conhecimento, de saber pesquisar, de saber ir atrás, mas também essa parte de fazer novas amizades. Então, todas eram pessoas da minha turma, da minha equipe, mas que a gente realmente, assim, se uniu muito mais durante o projeto. Então, a gente aprendeu junto, a gente errou junto, a gente curtiu o processo junto também. Então, assim, foi muito legal. E também tem o Sinula, que é a simulação que o La Salle, das Nações Unidas, que o La Salle já promove há bastante tempo, que também é um projeto que eu sou apaixonada. Que esse ano também é meu último ano participando, e que vai deixar muita saudade. Então, são projetos que a gente se envolve pelo conhecimento, porque às vezes a gente é obrigado, nesse caso foram decisões minhas, mas que sempre agregam muito na gente como pessoa e como estudantes. Bacana. Bem, eu acho que o Arthur, além dos projetos, tem os eventos, né? Que o Arthur não deixou de participar, né? Desde pequenininho, né? Desde então vem nesse crescente aí, que são os musicais, né? Também, e Alto de Natal e tantas outras coisas aí. E aí, como é que é isso para você? O que você vai levar de bacana aí dentro dessa perspectiva? Então, eu gosto muito, né? Inclusive, ano passado participei do Alto de Natal, junto com alguns alunos do terceirão, até o vice-diretor estava com a gente. Então, assim, eu acho que esses musicais são momentos de realmente uma apresentação de um projeto grande, tanto do Fundamental 2, né, que é o Alto de Natal, quanto do infantil, que é o musical que inclusive vou participar. Mas assim, eu acho que participar desses eventos é algo muito nostálgico, né? Eu lembro muito desses momentos, né? Tanto no musical quanto no Alto de Natal. Lembro que tem fotos minhas vestido com a roupinha do Buzz, com os professores, o tio Guilherme vestido, fantasiado totalmente para a temática do espetáculo. E, assim, são momentos que me lembram muito as lembranças aqui da escola. Então, são eventos grandes, são eventos bonitos que tem com as crianças. E eu tive uma boa oportunidade de ano passado e esse ano de participar desses eventos e de
talvez fazer parte da história dessas crianças igual elas fizeram parte, igual os professores fizeram parte da minha história, né? Igual os professores me lembram até hoje, tem fotos, então, sei lá, vai que uma criança tem foto comigo aí do Alto de Natal do ano passado, vai que uma criança vai ter foto comigo no musical desse ano. Então, assim, são coisas que marcam, são coisas que me trazem muita nostalgia e que eu tive uma oportunidade muito grande e, obviamente, aceitei de participar, porque é algo muito forte para mim, é algo muito, muito poderoso, né? Tanto essa oportunidade de ter esse evento, quanto o próprio teatro. Eu acho o teatro uma coisa muito poderosa e dar essa oportunidade para as crianças é uma coisa incrível. Eu acho muito bonito. Muito bom, muito bacana. E você, Arthur, fala um pouquinho de alguns projetos, assim, Fenações, que eu sei que é uma coisa imensa e que também é com a turma, né? Então a turma tem que estar unida, né? Então não é um grupinho de 5, 6, mas é um grupo de 40, né? E o interclasse também, né? Com certeza. Coisas boas aí, né? Então, como é que é isso? Pois é. Bom, primeiro falar agora sobre Fenações. Quando eu entrei no ensino médio, eu entrei sabendo de nada. Acho que todo mundo entra assim, não sabe de nada, não sabe o que vai fazer, não sabe como vai fazer. Eu lembro que a gente era da mesma turma, né? A gente era do no primeiro ano, a nossa apresentação cultural foi um desastre, né? Mas claro que, assim, o que a gente vai ganhando não é o Fenações, mas em si a experiência, né? Tanto que esse ano agora a minha turma ganhou a apresentação cultural. Então, assim, acho que a gente conseguiu demonstrar uma boa evolução. E, assim, é um projeto maravilhoso. Assim, apesar das dificuldades que são enormes e muitas, porque você não lida só com o projeto, mas também lida com as pessoas, né? Da turma. Então, às vezes, você encontra ali ou uma pessoa que não tem tanta paciência, ou então uma pessoa que não concorda tanto com você. E eu acho que o verdadeiro intuito do projeto, acho que não é só, assim, produzir esses trabalhos de pesquisa, apresentações, mas eu acho que um dos outros objetivos seria essa união de ter com os alunos, para você poder também conhecer mais outras pessoas, porque, assim, eu lembro que depois do Fenações, a turma sempre fica mais unida, fica todo mundo mais solto para falar uns com os outros, porque meio que é forçado a começar a interagir, né, com as outras pessoas. E o interclasse, cara, eu tenho muitos elogios para falar o interclasse desse ano. Nossa senhora. Cara, o interclasse, assim, nosso último ano, né, da escola, a gente pensou que o interclasse ia ser, assim, meio deixado de lado, como tinha sido nos outros anos, mas esse ano, vocês estão de parabéns, esse ano foi um interclasse, assim, muito bom, muito bem organizado, eu achei também as modalidades, bom, claro que você tem as mais comuns ali, mas conseguiram incluir o futebol feminino, né, do terceirão, e assim, é muito legal porque essas interações que a gente tem com as outras turmas, além dessa competição, como é que é o nome? Essa competição acadêmica com Fenações, mas também essa outra competição que é uma competição mais esportiva. Essa competição que você tem é saudável até certo ponto, porque, claro, no mercado de trabalho, na vida, é assim. No Enem próprio é assim, você vai competir com outras pessoas para poder ter sua vaga em medicina na UNB, ou então ser eventualmente um professor, é uma vaga de emprego. Então, assim, é um exercício legal que a escola faz, ter essa competitividade, mas vale também constar que tem que ser com respeito, com sabedoria também, porque não adianta, assim, sair brigando com todo mundo, tem que pôr a mão na consciência, sabe? Tem que ser solidário, né, em hora de praticar o esporte. Isso aí. E aí, para a gente poder também trazer um pouquinho disso tudo, que conselho que você leva para a sua vida? E eu sei que a namorada foi fundamental dentro desse processo, né? E algum amigo também que tenha sido o diferencial para esse teu, para essa tua evolução, né? Como Sim. Você mesmo falou. Então, que conselho que você leva para a vida e que amigos que você... Bom, acho que o conselho que eu vou levar para a vida, assim, que eu acho que outros também podem levar, bom, sempre preste atenção nas coisas ao seu redor, porque às vezes as pessoas que estão ao lado do seu lado, às vezes podem querer teu mal, mas
tem sempre aquela pessoa que quer o seu bem, que tá ali para te ajudar, que é o seu apoio, a sua fortaleza. E, você vai achar essa pessoa, mas tenha paciência, porque não vai ser agora, não vai ser daqui a pouco, mas quando chegar, já saiba que é ela, né? E, bom, acho que conhecer minha namorada foi um fator muito importante para minha trajetória no ensino médio, mas, claro, novos amigos que eu fiz, eu fiquei muito próximo de outras pessoas. Por exemplo, tive muitos amigos, muitos alunos que vieram da tarde, que vieram para minha turma. Acho que quase metade deles, ou pelo menos uma parte assim considerável, era da tarde. Inclusive, minha namorada era da tarde, eu não conhecia ela. Então, é muito bacana essa interação nova que você tem com outras pessoas, porque, bom, quanto mais ciclos, quanto mais relações você faz, acho que mais sociável você se torna também, e eventualmente você se torna mais apto para você, por exemplo, trabalhar com uma pessoa que você não conhece. Muitos dos professores nossos falaram que trabalho de faculdade junta uma pessoa de humanas, aí pega a pessoa do direito, que pega da engenharia, que pega de química, junta todo mundo, faz um projeto e é isso aí, entendeu? Acho muito importante esse aprendizado sobre relações que com certeza a gente vai levar para a vida. Bacana. Juliana, você que vai fazer medicina, né? Que conselho que você dá também dentro desse processo de estudar, de se dedicar, de cuidar também da saúde, né? Da saúde mental, da sua saúde e tudo. E dentro desse contexto de conselho de como estudar, como levar de maneira a isso, ter um equilíbrio, né? E que amigos que fizeram a diferença dentro desse processo do seu terceirão? Então, falar de medicina é sempre meio desesperador, assim, porque é uma concorrência muito grande, mas as pessoas que eu tenho ao meu lado hoje fazem toda a diferença nesse processo que tem sido marcado pela ansiedade. A minha melhor amiga, que eu conheci aqui no La Salle, no primeiro ano que eu entrei aqui, então são 13 anos de amizade, né? Ela virou pra mim e ela falou assim: Juliana, se não der certo esse ano que vem você tenta de novo. Tá tudo bem, é só um ano, você pode viver outras coisas nesse tempo, não tem problema. Isso me acalmou muito. Então, eu acho sim que a gente tem que dar tudo que a gente tem, né? Então, esse ano, focar em estudar no período, né, do contraturno ali. Então, à tarde, eu também estudo, faço atividades, mas eu também não deixo de participar das coisas que eu gosto. Então, o Sinula, por mais que não tenha muito a ver ali com a faculdade, eu não quero deixar de participar porque eu sei que é uma coisa muito importante pra mim. Então, saber conciliar as coisas, a sua vida pessoal e os seus estudos é muito importante. Nunca deixar de lado e, é claro, priorizar também, né, que é muito importante. Mas eu acho que levar essas coisas com leveza ajuda muito, porque isso pode até auxiliar no resultado melhor. Uma pessoa com a cabeça bem preparada vai fazer a prova muito melhor do que uma pessoa que estudou, assim, às vezes 8 horas por dia, mas não tá com a saúde mental boa. Então, eu acho que esse é o conselho que me deram e que eu passo muito para as pessoas quando eu vejo que elas são ansiosas, que é tipo, se não deu certo, a gente tenta de novo, não tem problema, mas dá tudo de melhor que você tem agora, porque vai fazer diferença no final. Isso aí. E Arthur, que conselho que a gente vai ter, que você pode repassar isso para os seus colegas também, né? E que vai também fazer a diferença. Eu sei que sua namorada não é daqui, né? Mas eu acredito que isso também ajuda, né? Ter uma companhia, ter alguém que vai também compactuar de coisas que você gosta. O que você leva para colocar aí para os seus colegas? Então, com certeza acho que a companhia é essencial, né? Eu passei, de vez em quando ainda passo por alguns problemas de disciplina mesmo, sobre hábito de estudo, enfim, isso é algo que acontece, é algo que vem me atormentando, mas se não fosse pelas pessoas que estão comigo, eu não teria tido muitos conselhos do que eu já tive, muitas ajudas em formato de cronograma, em realmente me ajudar a criar um hábito de estudo. E tanto minha namorada, meus amigos aqui do La Salle, eles foram essenciais para conseguir colocar isso na minha cabeça. E é até interessante porque, assim, agora falando do conselho, se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, é que a única coisa que não podem tirar de você é o seu conhecimento. Então, busque todo o conhecimento que for possível,
porque você pode perder tudo, mas você não vai perder aquilo que você aprendeu. Entendeu? É uma coisa que eu acredito, é uma coisa que eu defendo, inclusive até contrastante com o negócio, com o problema que eu tenho com o hábito de estudo. Mas é algo que eu acho muito importante. A gente sempre buscar todo tipo de conhecimento que a gente puder, sendo da nossa área ou não, igual a Juliana falou, é uma coisa muito importante, porque conhecimento não se tira, conhecimento não se perde. Tudo que a gente adquire, tudo que a gente aprende, a gente vai manter isso pro resto da nossa vida. Isso aí. Acho que é um conselho muito significativo, né? A gente, isso realmente ninguém rouba da gente, né? É nosso, né? E que bom que vocês têm essa concepção. Então, de parabéns. Bom demais. Coisa boa. Isso aí, gente. Então, nessa finalização, vamos fazer um bate-bola rapidinho. Uma palavra para simbolizar o terceirão. Universidade, saudade, alívio, responsabilidade, esperança, sonho, projeto de vida, pressão, despedida. O que é para você, Juliana? Com certeza, saudade. Eu me aproximei muito da minha turma esse ano e tenho certeza que ano que vem vai ser o momento que eu vou sentir muita falta deles e também de colegas de outras turmas, professores. Então, saudade define muito bem a palavra pro terceirão. Arthur, qual a palavra que define o terceirão para você? Então, eu acho que a palavra que mais define o terceiro é união, até porque a Juliana bem colocou sobre a sala, sobre se aproximar da sala. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu muito na minha, que a gente teve muitos momentos que a gente precisou realmente de ser cooperativo entre si, projetos como Fenações, projetos como Interclasse, a gente teve que ser reunido, porque se a gente não fosse reunido, ia dar problema. Mas a gente conseguiu desenvolver muito bem isso. E também por uma coisa que eu acredito muito na minha vida, que é que a gente encontra família pelo caminho que a gente trilha, né? Então, eu particularmente, por ser filho único, eu encontrei muitos irmãos, muitas irmãs, tanto aqui na escola, quanto fora da escola, que às vezes até vieram para a escola depois, mas são oportunidades mesmo que unem a gente agora e vão unir a gente para todo o caminho que a gente for seguir. Bacana. E o Arthur Pessoa, qual que é a palavra que define para você esse terceirão? Bom, acho que para mim é superação, porque assim, eu acho que no ensino médio, quando você entra para o ensino médio, é o momento acho que é o arco mais importante para você se amadurecer, né? Eu acho que o Arthur Pessoa do primeiro ano não seria o Arthur Pessoa do terceirão, que está aqui hoje, justamente por essa maturidade, né? Esse crescimento, dessa sensação de amadurecer, para você poder eventualmente estar apto para você sentar, estudar e passar no Enem. E, bom, se tudo der certo, seria de grande superação, assim, seria de grande consolo a gente conseguir eventualmente alcançar os nossos objetivos. Por isso que eu acho que a palavra que define o terceirão assim é a superação. Muito bom. Olha, eu acho que a gente chega ao fim, né, de mais um episódio do La Salle Cast, e a gente, com esses relatos emocionantes aí que vocês trazem, acho que a gente, né, só tem a agradecer, tá? Que mostra como a educação lasalista, ela transforma vidas, inspira sonhos e fortalece valores que vão muito além da sala de aula. E o Colégio La Salle deseja que não só vocês que estão aqui hoje representando o terceirão, mas que todos os nossos alunos do terceirão, realmente nessa nova etapa, que cada um siga iluminando o mundo com tudo aquilo que aprenderam aqui no colégio. E uma vez lasalista, sempre lasalista. Obrigada e acompanhem a gente no YouTube, no Spotify e nas nossas redes sociais.